Na questão de leitura, ela folheia de 3 a 3 páginas de um livro. Nesse período, ela sobe e desce de escadas com mais destreza, sempre lembrando que é com apoio e com a ajuda de um adulto. Ela caminha para trás, a evolução desse caminhar é evolutiva, então geralmente na escola, quando nós caminhamos de frente para o aluno, mas de costa para o lugar onde nós queremos ir, porque é uma forma de nós nos deslocarmos, ao mesmo tempo nós estamos observando as crianças, estamos cuidando caso alguma coisa venha acontecer, de cair, de tropeçar ou da criança ficar no caminho. Então nós caminhamos de costas e assim, e é significativo assim observar que nessa faixa etária aqui, a criança costuma caminhar de costa também. Claro que ela vem pelo modelo do professor caminhando de costa, mas é uma habilidade que ela tem, que ela começa a desenvolver. Cada vez mais ela vai caminhar com mais destreza e mais facilidade. Enquanto ela caminha, ela empurra a bola com os pés. Ela não chuta ainda, ela empurra. Aí depois, com o passar do tempo, ela vai conseguir aperfeiçoar essa brincadeira. Ela sobe em uma cadeira sem auxílio. Lembrando que na outra conversa que nós tivemos, a criança subia e descia. Óbvio que ela precisava de algum apoio, um banquinho. Aqui ela já está subindo sem o auxílio de um adulto, sem o auxílio de ninguém, apenas com o apoio dela, segurando de repente na grade da cadeira, impulsionando um pouquinho para cima da cadeira. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dentro dos 18 aos 19 meses. Nesse período, é possível que a criança ela segure o copo com uma única mão. Lembrando vocês que é possível, cada criança é uma criança, né? Cada desenvolvimento é um, então algumas poderão ter essa habilidade. Ela já colabora com a realização de algumas atividades simples, como por exemplo, nessa faixa etária, é bem importante nós estimularmos para que as crianças guardem seus brinquedos, né? Ela espalhou aquela caixa de brinquedo, então é bom que nós possamos estimular para que ela comece a guardar com o nosso apoio, com o nosso estímulo, né? Então, vamos guardar os brinquedos. Ela já consegue guardar algumas outras atividades, como carregar para nós. Digamos que tem um animalzinho de estimação. Ela pode ajudar a carregar, de repente, enquanto nós carregamos o pacote de ração. Ela pode carregar um copinho de plástico. Nós podemos oferecer para que ela vire aquele alimento num prato para o animalzinho. E diversas outras atividades que nós podemos fazer uso da ajuda do bebê, da criança. Ela despede-se, né? No caso assim, digamos que nós vamos na casa de alguns amigos, algum parente, ou até mesmo alguém vem na nossa casa, tá na hora de ir embora, nós já propomos para que ela dê tchau para aquela pessoa. Então, ela já tem aquele conhecimento de que a visita acabou de alguma forma, ou a nossa visita, ou a visita daquela pessoa, então ela dá tchau, ela abana despedindo-se. Na linguagem de comunicação, ela já poderá dizer o seu nome, né? Ou de repente, algum codinome, algum apelido que nós costumamos a dar para elas. De repente, Gabi, Bibi, Kiki, então ela já consegue se apresentar com algum nome, ou falar o nome real. O vocabulário dela já tem cerca de 35 palavras, para vocês verem, em questão de um mês assim, é essencial, e a mudança, o desenvolvimento que tem na vida de uma criança é extremamente importante, assim, é bem visível, porque cerca de um mês ela conseguiu adquirir, né, mais 5 palavras. Então aqui ela já tem um vocabulário com cerca de 35 palavras. Ela diz sim e não em situações adequadas, no caso de mais alimento. Você quer mais comida? Se ela quiser, ela pode dizer que sim, ou de repente falar que não, caso não seja a vontade dela.
Ela despreza o conteúdo de uma caixa para procurar no objeto, que foi aquilo que eu falei, né? Ela quer um único objeto, ela vira tudo, então ela acaba despejando todos aqueles objetos para pegar um que seja de sua vontade. Ela recorda onde estavam as coisas, por exemplo, digamos que ela faz uso de chupeta e ela guardou essa chupeta. Se nós perguntarmos onde está a chupeta, vai lá pegar, desde que seja em um lugar habitual, que seja o lugar daquele objeto, ela consegue ir pegar, né? Não aquelas situações que às vezes se largam em qualquer lugar. Ela já é capaz, né, de copiar traçados de linhas horizontais e verticais, claro que não perfeitamente, pois ela está em processo de desenvolvimento. Ela sobe e desce de escadas de forma sentada, degrau por degrau, sem o apoio do adulto, né? Anteriormente ela subia sem alternar os pés com o apoio de um adulto, de uma pessoa maior que ela. Desde que eles estivessem segurando suas mãozinhas, agora ela desce sozinha, de forma sentada, degrau por degrau. Ela consegue chutar. Anteriormente, ela conseguia empurrar a bola com os pezinhos, mas não chutava. Nessa faixa etária aqui, de 18 aos 19 meses, ela já consegue chutar. E ela arremessa uma bola sem perder o equilíbrio. Também é outro salto no desenvolvimento, na coordenação, na motricidade ampla dessa criança. Então, vamos falar dos 19 aos 20 meses de idade. É possível que tenha controle sobre os seus esfíncteres. Lembrando que é possível que ela tenha esse controle, que durante o dia ela é capaz de controlar a bexiga e não fazer o xixi. É possível, mas cada criança é uma criança, tem vários fatores que influenciam isso. É uma questão de amadurecimento, questão não só cognitiva, não só afetiva, emocional, né? É questão psicológica, são vários fatores que influenciam. Então, é possível sim, mas depende da criança, depende do desenvolvimento e muitos outros fatores que influenciam. Um deles é a questão da linguagem, a questão do se locomover e vários outros que vão influenciar nessa faixa etária, nessa fase. Ela desfruta ao escutar de música e tem sua canção e melodias favoritas. Para vocês verem, ela não tem 2 anos de idade e ela já tem escolha, ela já tem aquelas músicas as quais ela gosta mais, as melodias que ela gosta mais, e geralmente essas ela vai pedir mais frequente, ela vai tentar cantar. Ela coloca pinos numa base perfurada. Se nós oferecermos, por exemplo, uma madeirinha cheia de buraquinhos, alguns pregos, ela já é capaz de encaixar nessa faixa etária. Ela gosta de brincar com massinha de modelar. Essa massinha de modelar, nós temos que tomar muito cuidado, porque como eles estão ainda na fase oral, é perigoso que eles levem até a boca, como tudo. Como a terra, como os brinquedos, como o objeto. Mas ela gosta de fazer o uso desse tipo de brincadeira, dessa forma de brincar, né? E o uso da massinha de modelar. Ela passa um líquido de um recipiente para o outro. Óbvio que ela vai derramar, mas tudo é experimento, tudo é experiência, aos pouquinhos ela vai aperfeiçoando cada vez mais, né? Mas ela já consegue passar o líquido de um recipiente para o outro. Ela tenta desenroscar a tampa de um pote, a tampa de uma garrafa. Muitas crianças já conseguem, nessa fase aqui, desenroscar. Joga uma bola e coloca dentro de uma caixa ou de uma cesta grande, né? Que aquele é o bola na cesta, que a gente chama uma brincadeira, ela já tem essa habilidade. Não todas, ela está em fase de desenvolvimento. Algumas já vão aqui nessa fase conseguir jogar, outras vão um pouquinhozinho mais, mas não difere muito, não diferencia muito tempo de uma para outra. E ela realiza as primeiras tentativas de pular, tá?
Então essa foi a nossa conversa de hoje, da faixa etária entre 16 e 20 meses. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós conversaremos um pouquinho mais. Iremos a partir dos 20 meses. Espero que vocês escutem, que vocês possam observar nesses pequenos a fase de desenvolvimento de cada um e que seja de grande ajuda essa nossa conversa, tá bom? Beijinho no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau!